programa Retrospectiva traz para você os principais momentos do Legislativo Capixaba em 2023. Antenada com os grandes debates do cenário internacional, a Alice sediou em 2023 palestras sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU. Denominado Conexões Sustentáveis, o projeto foi desenvolvido pela Escola do Legislativo. Acompanhe um pouco do que foi discutido aqui. Nos últimos anos, com o aumento da extrema pobreza, o Brasil voltou a fazer parte do preocupante mapa da fome mundial. O número de pessoas com ganho mensal menor do que R$ 208 passou de 19 milhões para 33 milhões de brasileiros. A erradicação da pobreza aqui e no mundo todo é um dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável do Planeta, traçados pela ONU na Agenda 2030. Os ODS são temas do projeto Conexões Sustentáveis, realizado pela Escola do Legislativo da Alice. O primeiro palestrante foi o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Ele levantou vários pontos acerca da pobreza no planeta, sobre os quais Lira defende que o cidadão precisa se inquietar. Então a pobreza, em pleno século XXI, a gente deve ficar muito inquieto em saber que existem pessoas hoje no Brasil, um percentual elevado de pessoas que vivem com menos, na verdade, de R$ 665 per capita por mês. E da extrema pobreza gera uma inquietação ainda maior. São milhares de brasileiros aí, milhões de brasileiros que convivem com menos de R$ 208 mensais. E se é possível erradicar a pobreza até 2030? Sim, mas soluções conjuntas nos campos social e econômico precisam ser levadas a sério. Não existe uma solução única para tratar um problema tão complexo como a pobreza e extrema pobreza. A solução é a gente integrar esforços, políticas públicas no campo da assistência social, de transferência condicionada de renda, os programas sociais. E combinado com essas políticas e ações no campo social, é muito importante a gente ter continuidade de políticas robustas no campo econômico, na geração de emprego, renda e oportunidades para que a gente tenha aí cada vez mais famílias se emancipando da situação de vulnerabilidade social. O município de Vitória não consegue reciclar nem 1,7% dos materiais separados pela coleta seletiva. E no Brasil, mesmo as cidades que mais reciclam não atingem 5%. Os dados foram trazidos pelo professor Renato Siman. Ele faz parte do Departamento de Engenharia Ambiental da UFES. Siman realizou palestra na ALICE abordando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12 da ONU, que trata do consumo sustentável. Tentar romper com essa cadeia linear em que a economia só cresce com o aumento do consumo e, por conta disso, as produções deixam de se preocupar com o que nós produzimos a partir daí. E a quantidade de resíduos e a quantidade de supressão de matéria-prima para a produção desses insumos acaba tornando essa lógica insustentável. Então, o consumo sustentável abarca esses dois elementos, a redução da extração e o reaproveitamento, reutilização ou reciclagem daquilo que a gente, porventura, teve que produzir inevitavelmente. O professor da UFES defendeu mudanças comportamentais de consumo para reduzir o estoque de resíduos no meio ambiente. A diferença que eu vejo do Brasil para fora do Brasil é que aqui se tem muito debate. É impossível que você não converse com uma criança de 8 anos até um idoso de 80 e ele não saiba o que é reciclagem ou consumo sustentável. Só que quando você vai e tenta perceber como é que aquilo influencia na prática do dia a dia dele, é capaz dele mostrar esse descolamento entre consciência e prática. Moradora do Território do Bem, na região do bairro da Penha, em Vitória, Cris Zeferino veio à Assembleia só para participar do ciclo de debates sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, promovido pela Escola do Legislativo. O bate-papo sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres interessou a pedagoga social.
Quando a gente pensa em igualdade de gênero, a gente tem que pensar em que lugar é esse que a mulher está, né? Qual é o território dessa mulher? E aí eu trago um debate sobre essa mulher que vive dentro da periferia, essa mulher que tem uma orientação sexual que não está designada à heterossexualidade, que foge da heterossexualidade, por mais que seja um corpo cis. E a gente precisa retratar isso dentro das periferias com essas mulheres que estão lá. Então, como a gente vai construir uma igualdade de gênero sem debater a equidade, que é a justiça para todos, e sem debater com as mulheres pretas faveladas? A palestrante da vez foi a secretária estadual das mulheres, Jaqueline Moraes. Um dos principais pontos destacados por ela é o desafio da inserção da mulher em espaços decisórios de poder, tanto no setor privado quanto em carreiras políticas e cargos públicos. Ou seja, fortalecimento da liderança feminina, criação de instrumentos de política pública capazes de mudar a estrutura do poder. Então, isso vai partir do judiciário, vai partir de todas as esferas, do executivo, do legislativo, todas as esferas. A gente precisa olhar para os quadros das paredes e ver que o Brasil, historicamente, ele tem um poder masculino e branco. E para mudar essa fotografia que está na maioria das galerias de arte, nós precisamos da inserção de mulheres e principalmente também mulheres negras. Todas as mulheres, mas mulheres negras também, que representam a sociedade. As mudanças no clima estão cada vez mais perceptíveis. Eventos como chuvas e secas mais intensos e frequentes. Crescem os desastres e aumenta também o número de afetados. No Brasil, 26,2 milhões de pessoas foram vítimas de eventos climáticos extremos em 2022. São as consequências do aumento da temperatura global. Um resultado previsto há anos e que agora bate à nossa porta. A gente vive falando, né? As mudanças climáticas irá acontecer. E, bom, o tempo do verbo já mudou. Agora a gente não agiu, a gente podia ter agido antes, mas a gente não agiu. E agora está na hora de começar a pagar a conta. O mais importante é que a gente está só no comecinho das mudanças que estão acontecendo. Se vocês observarem os relatórios dos últimos trabalhos da ONU, né, do IPCC, que é o famoso painel de cientistas de mudanças climáticas da ONU, você vai observar que ao longo do tempo o linguajar foi mudando. No último ele já fala, olha, mudanças já aconteceram e vão continuar acontecendo. A gente só está colhendo os frutos. De acordo com o professor, palestrante do projeto Conexões Sustentáveis da ALICE, a temperatura aumenta por causa das emissões de gases no ar, como o carbono e o metano. O fenômeno foi intensificado pela Revolução Industrial e por nossos hábitos sociais. Para o profissional, assim como o problema, a mudança é sistêmica e todos precisam fazer sua parte. Nós, enquanto sociedade, podemos fazer? Sim, nós podemos fazer. As empresas podem fazer? Sim, podem fazer. Mas é uma transformação muito demorada. Assim, só para a gente ter ideia de número, 80% da energia que a gente usa no mundo vem de combustíveis fósseis, derivados do petróleo. Então a gente vai precisar adaptar os nossos processos produtivos, nosso processo de uso de energia, locomoção. Então a gente precisa, de fato, fazer um ajuste e esse ajuste tem que ser gradual. O problema é que a gente demorou um pouquinho demais para fazer isso, né? E aí a gente agora está colhendo os frutos. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos os cidadãos. Esse foi o tema abordado pelo professor Sérgio Majeschi em mais uma palestra do Conexões Sustentáveis, projeto da Escola do Legislativo, que discute os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU. A estudante de pedagogia da UFES, Morgana Patrocínio, foi uma das participantes. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito em relação a como que vai ser o nosso futuro depois da sala de aula. Porque a gente está apenas aprendendo como que podemos ser pedagogos, como podemos ser professores de educação infantil, mas muitas vezes a gente está desconectado da realidade, do cenário que é, porque nós mesmos já faz muito tempo que passamos pelos anos infantis. Então é sempre bom ter um contato para ver como é que está essa realidade, como que a gente pode se inserir mais nesse mercado. E a Morgana não se decepcionou. O palestrante apresentou um panorama da educação no mundo e traçou paralelos com os índices educacionais do Brasil e do Espírito Santo.
Ainda a situação geral é muito ruim, como eu estou falando. Se você faz um comparativo desses índices com o restante do país, o Espírito Santo não está mal. Mas o Brasil inteiro está mal, na verdade, né? Incluindo o Espírito Santo. Então nós temos um longo percurso ainda a fazer até atingir uma situação minimamente razoável mesmo em qualidade de educação, em qualidade mesmo de aprendizagem dos alunos. Segundo o Majestic, uma boa parte das metas definidas no ODS 4 já estão previstas na legislação brasileira, desde a Constituição Federal até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele considera que o maior problema não é a falta de leis, mas a carência de fiscalização. O nosso arcabouço legal que rege a educação brasileira, ele é muito bom naquilo que ele diz sobre objetivo, sobre obrigação, etc. Né? Agora, o que nós precisamos é efetivar essa obrigatoriedade do Estado e colocar em prática aquilo que está escrito no papel. Porque, por exemplo, se os estados e municípios e a União perseguissem efetivamente, por exemplo, as metas do Plano Nacional de Educação, isso já seria uma evolução gigantesca, né? Então, assim, colocar a educação como prioridade, de fato, é o que precisamos. Por fim, Majestic lamentou que atuais debates estejam ainda focados no que chamou de remendos e citou fatores que considera fundamentais para avanços na área. Enquanto nós não atacarmos problemas que são pilares da educação, nós não vamos evoluir nunca. Então nós precisamos urgentemente efetivar realmente políticas de acesso e permanência de todo mundo, acesso e permanência. Não basta dar condição de acesso. Qualificação e remuneração dos profissionais, infraestrutura adequada para as escolas e políticas de apoio eficientes para professores e alunos. Sem isso, a gente não vai avançar. Todas as edições do programa Retrospectiva 2023 você pode rever no nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido por nosso portal de notícias e redes sociais. TV Alice, mais perto de você.